Senhor Jesus, meus amados irmãos. Exatamente 10h18 e nós estamos dando início a mais uma quarta com palavra. Eu creio que nessa quarta-feira Deus vai curar pessoas nessa live, porque Ele me entregou um tema muito oportuno para o século 21. Um tema muito forte para os dias atuais e algo que está acontecendo na atualidade. A depressão, ela é uma doença do século. A ansiedade tem ganhado aumento e tem ganhado prumos a qual nunca foram vistos nos tempos, nem nos tempos bíblicos, nem nos tempos atuais. E hoje nós vamos desmistificar um pouco sobre a depressão. E aí, você que já entrou na live, o que você acha? Que a depressão, ela é uma possessão demoníaca ou ela é uma doença? Nós vamos aprender à luz da palavra. Nós vamos ver os versículos bíblicos que trazem para nós um esclarecimento. Porque aqui na Quarta com Palavra, a Bíblia é o nosso manual. Você pode me dar um feedback sobre o som nessa noite? Nós estamos aqui testando, nós estamos aqui começando um projeto de usar microfones. E vai ser muito forte o que Deus vai falar conosco. E aí, a depressão, ela é uma ação demoníaca ou ela é uma doença? A realidade da depressão nos dias de hoje. O que nós precisamos para curar o corpo, a alma e o espírito. E os personagens bíblicos. A Bíblia fala sobre depressão? Algum personagem bíblico que você conhece fala sobre depressão? Algum personagem bíblico teve atitudes de uma pessoa depressiva? Nós vamos saber hoje. Nós vamos correr nesta palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Eu creio que nessa live pessoas serão curadas, pessoas ganharão sentidos para as suas vidas, pessoas vão ser transformadas, consoladas, perdão vão ser entregues, pessoas também vão ser perdoadas, e a fé cristã, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, vai estar conosco nessa live. Ele vai estar transformando a vida de pessoas nesse lugar. E eu quero te chamar primeiramente para compartilhar essa live. Igualmente a eu e você que precisamos de uma palavra. Tem pessoas aí no seu Instagram que precisam ouvir a voz de Deus nessa noite. Tem pessoas que estão a ponto de cometer a extremidade da depressão. A extremidade da depressão é o suicídio, é o autoextermínio, é a vontade de acabar com a própria história. Mas o Deus que tudo pode vai repreender todo o mal. Mas você pode ser o canal. E você sabe a diferença de depressão e ansiedade? Davi, ele teve depressão. Elias, quando ele pediu a morte, ele estava depressivo. E Jesus, no Getsêmani, a Bíblia vai nos mostrar que ele suou sangue. Ele estava em amargura de alma. Esse é um quadro clínico de alguém que está depressivo. Então talvez tenha alguém aí no seu Instagram que está a ponto de fazer uma besteira. E você pode ser o canal de frustrar mais um plano do inferno. O suicídio é um plano que o Satanás tem feito desde o começo do mundo. Acabar com a vida, acabar com o dom que Deus deu, acabar com a abundância, acabar com a felicidade, acabar com a alegria em viver. O diabo tem feito no decorrer dos anos. Lembra que ele tentou matar Moisés? Ele tentou com que Jesus Cristo pulasse do pináculo. E ele também vai tentar contra a minha e a tua história. Nós não estamos livres de passar por isso. Mas tem alguns cuidados que nós tomamos que podem nos fazer livres e libertos
da depressão. Então nessa noite nós vamos entrar nesse tema. Daqui a alguns segundos eu vou começar a liberar um conteúdo muito forte para a tua história. Nós vamos começar a tratar sobre isso. Mas é necessário que mais pessoas entrem nessa live. Então compartilha aí no teu Instagram, compartilha no teu Facebook. Deixa Deus te usar. A Bíblia vai dizer que uns plantam e outros regam, que dá o crescimento é Deus. Deus quer fazer coisas grandes e é necessário Ele usar os instrumentos que somos nós. Então vai compartilhando, vai deixando aí uma mensagem, vai jogando aí no grupo da família, porque essa live vai ser muito forte. Essa live vai ser um divisor de águas para pessoas. Essa live ela vai ser algo vindo do céu para alguém, porque tem pessoas que estão precisando somente de uma palavra. Jesus Cristo tem essa palavra. Jesus Cristo ainda tem esperança para a tua história. Jesus Cristo ainda tem esperança para a tua vida. Jesus Cristo ainda tem vitória para você. Jesus Cristo ainda tem o melhor dessa terra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Jesus Cristo ainda tem uma nova história para você. É momento de nós pararmos para pensar. É momento de nós refletirmos a qual quadro nós estamos chegando. E quando nós pensamos em depressão, nós pensamos logo em tristeza. E você sabia que a depressão ela não é só tristeza? Muitas pessoas elas se tornam agressivas porque elas estão deprimidas. Elas não conseguem lutar com as suas próprias emoções. Elas não conseguem ter domínio próprio. Elas não conseguem ter autocontrole sobre si mesmo. No começo da live eu perguntei para você se você já teve a vontade de acabar com a própria vida. Eu perguntei para você se a depressão é algo físico ou espiritual. E nessa noite nós vamos aprender com o profeta Elias. No capítulo de número 19 do primeiro livro dos Reis, vai contar a história de um homem de Deus. Elias ele era cheio de Deus. Elias ele vai destruir ali os profetas de Baal, os profetas da mentira. Mas em algum momento ele vai pedir a morte. Elias ele tinha autoridade de falar que não ia chover e não chovia. Elias ele tinha a presença de Deus, mas em algum momento ele vai pedir a morte. Então isso já imputa a nós a dizermos que depressão não é uma falta de Deus. Depressão não é porque nós estamos endemoniados. Depressão não é algo que vem de origem demoníaca. Os demônios eles se aproveitam dos depressivos. Os demônios eles se aproveitam como moscas em cima de uma ferida. Mas a depressão ela tem muitas das vezes uma origem hormonal, uma origem de traumas e feridas e machucados e faltam de perdão. E ela também tem uma origem física. Nós vemos aqui que Elias ele estava passando uma forte pressão. Ele estava passando por uma ameaça constante de morte. E ele vai pedir para que Deus tirasse a vida dele. A depressão ela é uma realidade. Nós não podemos tratar a depressão como se ela só batesse na casa do vizinho, como se ela só batesse da família pobre. A depressão ela é como o Covid. O Covid nos ensinou que uma doença mata rico, mata pobre, mata branco, mata negro, mata quem tem estudo, mata quem não tem estudo. O Covid, ele nos ensinou tudo isso. E a depressão também, ela não respeita CNH, ela não respeita CNPJ, ela não respeita a carteirinha da OAB, ela não respeita ninguém. A depressão, ela ataca em todos os ambientes. Eu vejo pessoas ricas depressivas. Mas Jesus ainda é consolo. Mas Jesus ainda é aquele que estabiliza a tua história.
Ele estabiliza as tuas emoções. Jesus ainda é o caminho. Ele vai dizer: aquele que estiver fraco, fadigado, cansado, venha após mim. O que é a depressão? A depressão, ela é uma condição emocional e psicológica. Uma das principais características é a tristeza profunda, a perda do interesse, o desânimo, os pensamentos negativos e, na extremidade, a morte. Então a depressão não é só tristeza. A depressão, ela é tristeza profunda. É a pessoa que passa um dia triste, 2 dias triste, 1 mês triste, 1 ano triste, 5 anos triste. Ela está numa tristeza profunda. Ela foi lançada num buraco profundo de tristeza. Ela não consegue ter a alegria de viver. Ela não consegue ter alegria com outras pessoas. Ela não consegue se amar. Ela não consegue viver uma vida plena. A perda do interesse. Ela perde o interesse pelas coisas mais básicas. Quando nós vemos casos de depressão muito profundos, o primeiro interesse que a pessoa perde é de tomar banho. É de cuidar de si mesmo. É de se alimentar. E o que é a depressão? Ela é uma condição. Ninguém nasce depressivo. Ninguém nasce emocionalmente descontrolado. A depressão, ela é uma condição que as pessoas muitas das vezes foram jogadas. A depressão, ela pode ter causas físicas, emocionais e podem ser aproveitadas pelas causas espirituais. O cristão e o não cristão pode ter depressão. A depressão, ela não respeita se você é cristão, se você não é cristão. Mas os cristãos, eles têm um índice menor de depressão. Porque os cristãos, eles estão alicerçados na palavra, na leitura, nos bons costumes, nos bons pensamentos. E eu já comecei a liberar uma chave para você que está se sentindo mal, que está vendo que você está entrando por um quadro a qual Deus não tem para você. Comece a ler. Comece a buscar ser influenciado por coisas boas. Comecem a viver uma vida com Deus. Grandes homens da Bíblia mostraram a sua fraqueza. Elias, Jó, Jeremias, Davi. Mas eles também reconheceram que a fé em Deus, ela poderia ajudar e acabar com os seus sofrimentos. Quando nós lemos a história de Elias, é uma das histórias mais lindas. Um homem que fazia cair fogo do céu, um homem que, através da sua palavra, as coisas aconteciam, mas este homem também esteve depressivo. Mesmo depois do Monte Carmelo, mesmo depois de uma grande batalha, uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele teve medo. Ele fugiu. E debaixo de um pé de zimbro, ele vai pedir a morte. Muitas das pessoas, quando elas se sentem depressivas, elas fogem. Elas têm medo. E a síndrome do pânico ou síndrome do medo é um dos reflexos depressivos. São pessoas que têm medo de sair. São pessoas que têm medo das convivências. São pessoas que têm medos extremos e profundos. Mas Deus ainda está aqui para te libertar de todo medo. Eu quero te influenciar. Se você está triste, se você tem medo, se você está fugindo de algo, a colocar nas mãos de Deus. E quando Deus vê o quadro de Elias,
Quando Deus percebe que Elias está pedindo a morte, Deus ele dá o escape. Ei, o suicídio não é a saída. Jesus Cristo é a saída. Ei, a morte para a tua vida não é a saída. Entregar a sua vida à bebida não é a saída. Entregar a sua vida ao quarto escuro não é a saída. A saída se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando Deus ele vem a Elias, ele traz um cuidado àquele homem que precisava de cuidado. Porque Deus ainda cuida dos seus. Deus ele tem cuidado de você. Mesmo que você não esteja vendo os cuidados de Deus, ele tem cuidado da tua história. Pai do Senhor, todos os irmãos que chegaram depois, nós estamos falando um pouquinho e desmistificando a depressão. Um mal que é real. E muitos de nós precisamos da cura do corpo, da alma e do espírito. Quando Deus ele vai cuidar do profeta, ele vai alimentar o profeta, ele vai dar descanso ao profeta e ele vai dar uma direção àquele homem. É o que Deus vai fazer por ti nessa noite. Ele vai cuidar de ti como a menina dos olhos dele. Ele vai se levantar e vai cuidar de ti quando você não tiver mais força. Ele vai te dar descanso e refrigério, escape. Mas ele também vai te dar uma direção. A Bíblia nos mostra que o profeta, sendo fiel, ele sofria emocionalmente. E quem de nós não estamos sofrendo? Quem de nós não já sofreu emocionalmente? Muitas pessoas que estão nessa live, elas tinham tudo para desistir. Elas tinham emocionalmente tudo que o mundo queria para destruí-las. Mas elas olharam para Deus, que é o autor e consumador da vida. Elas olharam para Jesus, elas olharam para a fé, elas olharam para o caminho, para a verdade, para a vida e disseram: eu vou continuar. A depressão está batendo na minha porta, a dificuldade está batendo, a tristeza está batendo, o medo está batendo, mas eu vou continuar. A perseverança é o que te faz vencer. E qual a visão que nós temos nos dias de hoje sobre a depressão? Ainda dá tempo de compartilhar e salvar alguém nessa noite. O que nós devemos tomar? Qual o posicionamento? Qual a visão? Qual a direção que nós devemos tomar? Nós primeiramente devemos reconhecer que a depressão é real. A depressão é real do trabalho. Pessoas que estão sendo oprimidas, pessoas que estão carregando um fardo mais do que elas conseguem, pessoas que estão buscando e sendo levadas a metas exorbitantes, pessoas que estão buscando dinheiro a qualquer custo. A depressão ela é uma realidade na escola, o bullying, a falta de aceitação, as dificuldades. A depressão ela é uma realidade dentro da igreja. A depressão ela é uma realidade dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de uma igreja católica. A depressão é uma realidade dentro do Congresso. A depressão ela é uma realidade dentro da nossa casa às vezes, dentro da nossa própria família. E eu vou te mostrar algumas coisas que você deve descobrir sobre os depressivos. Nós devemos primeiro reconhecer que a depressão é real. Que a depressão é uma realidade. Hoje nós entendemos que a depressão não é uma fraqueza espiritual. Tem gente que ora, mas está depressivo. Tem gente que tem afeto, mas está depressivo. Tem dia que está dentro da casa do Senhor, mas está depressivo. Porque a depressão ela não é uma falta de Deus. Eu vou falar novamente. Tem pessoas que pensam que a fé ela vai fazer tudo. E elas excluem o uso do psicólogo,
de um profissional, de um médico, de um medicamento. E isso atrapalha um tratamento. Eu vou orar, mas eu também vou no psicólogo. Eu vou orar, mas eu vou procurar um profissional. Engraçado que essas pessoas, quando elas têm outras doenças, elas procuram um profissional. Se eu tenho uma doença gástrica, eu procuro lá um profissional que trata a área gástrica. Se eu tenho uma doença do ouvido, eu procuro um profissional. Se eu tenho uma doença dos olhos, se eu preciso de óculos, eu vou lá e procuro um profissional. Se eu tenho um problema na fala, eu procuro um profissional. Mas quando nós temos um problema nas emoções, quando nós temos um problema, muitas das vezes, nos nossos cérebros, nas nossas emoções, nós não procuramos um profissional. Então essas pessoas, elas pensam que elas vão ser taxadas como loucos. E não é desse jeito, não é dessa maneira. As maiores causas depressivas, elas são biológicas. São desequilíbrios químicos, é genético, é uma falta de vitamina, é uma falta disso, é uma falta daquilo. As principais causas depressivas, elas são biológicas. Às vezes a tua vitamina D está baixa. Às vezes a tua vitamina C está baixa. Você fica doente facilmente. Às vezes os seus hormônios estão poucos. Às vezes o seu cérebro não está bem. O seu corpo não está bem. Às vezes é algo genético que veio da sua família. Mas nós, muitas das vezes, não olhamos para isso. Muitas das vezes nós pulamos etapas. Outras vezes a depressão, ela é causada por algo psicológico. Traumas, perdas e estresse. Tem pessoas que são traumatizadas. Tem pessoas que sofreram e isso traz um quadro depressivo. Tem pessoas que perderam alguém. Como que eu vou dizer para uma mãe que perdeu um filho, que está depressiva, que ela está endemoniada, que ela tem falta de Deus? É falta de ética eu dizer isso. Mas muitas das pessoas pensam dessa maneira. Muitas das vezes a causa dessa depressão é uma perda que você teve, você perdeu o seu pai. Mas Deus, Ele pode suprir a ausência do seu pai. Ele pode suprir a ausência da sua mãe. Ele pode suprir a ausência do seu filho. Muitas das vezes é estresse. Muitas das vezes é a correria do dia a dia. Mas Jesus, Ele pode trazer calmaria. E lembra que eu falei que é biológica e psicológica. E o espiritual, os demônios, eles se aproveitam dessa situação. O ataque maligno, o isolamento de Deus. A maioria das pessoas depressivas, elas vão se isolando do mundo. Ela se isola da família, ela se isola de Deus, ela se afasta de Deus. E você afastado de Deus é uma presa fácil. Eu vou começar a liberar para a tua vida nessa noite. Você quando está afastado de Deus, você quando está afastado do plano de Deus, você quando está afastado da vontade de Deus, você é uma presa fácil para que os demônios se aproveitem da tua história. Nós poderíamos agora estar fazendo 1 milhão de coisas, mas o Senhor, que é tudo sabe, nos reuniu nesta live para dizer que a depressão não é o ponto final da tua vida, não é o ponto final da tua história, não é o ponto final da tua família. Ainda existe vida aí. Deus, Ele cuida. Deus, Ele cura o homem por completo. Porque a depressão, ela ataca em 3 níveis: biológico,
psicológico e espiritual. Deus, ele tem milagres, mas é necessário nós apoiarmos o processo de Deus para nossas vidas. Terapia, um apoio de alguém, nunca será demais. É tempo de nós refletirmos que os homens da Bíblia, eles tiveram ações depressivas, mas o Senhor foi fortaleza. No Salmo de número 42 vai dizer assim: porque está abatido a minha alma, porque se turba dentro de mim. Era o quadro de Davi. Mas o mesmo Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai reconhecer Deus sobre a sua vida. Paulo vai ensinar para mim e para você a carta que ele escreve aos Filipenses: não andei ansiosos. Você sabe a diferença de depressivo, oprimido e ansioso? Quem sabe, diz aí no comentário. Depressivo, oprimido e ansioso. Qual a diferença? Qual a diferença do depressivo, do oprimido e do ansioso? Se alguém sabe, Paulo vai dizer assim: não andeis ansioso. Não ande ansioso. O depressivo, ele tem um excesso de passado na sua vida. O oprimido, ele tem um excesso do presente. E o ansioso, ele tem um excesso do futuro. O que é para fazer amanhã, ele quer fazer hoje. É o excesso do futuro. É a grande preocupação com o futuro. O que eu vou ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? O depressivo, ele tem uma grande preocupação com o passado. Ele não consegue, muitos dos casos, liberar perdão. Ele não consegue, muitas das vezes, entregar e liberar o perdão. Ele não consegue ser perdoado. É o excesso do passado. Ele tem mágoas e traumas e rancores que ele traz sobre a sua história. E ele não consegue se libertar dessas amarras. O oprimido, ele está sofrendo um ataque nos dias de hoje. Ele está sobre alto estresse. E o ansioso, ele está pensando demais no futuro. Isaías vai dizer assim, e é uma verdade bíblica que eu li hoje: não temas, porque eu estou contigo. É Deus falando para mim e para você: não temas. Mesmo que tudo está difícil, mesmo que as dificuldades estão vindo, não temas, porque eu estou contigo. E Jesus Cristo, ele vai finalizar dizendo: vinde a mim os que estão cansados. Ei, se você está cansado, Jesus pode te dar descanso. Não é hora de parar, não é hora de tirar sua vida, não é hora de ir para um quarto escuro, não é hora de se entregar na mão do diabo, não é hora disso, é hora de descanso. Descanse, porque Ele é fiel. Sabe qual é as nossas ações práticas que nós temos que tomar? É acolher o depressivo. É buscar ajuda médica. É buscar ajuda espiritual. É promover conversas. É falar, é fazer lives, dizendo para o depressivo, dizendo para você que está do outro lado, que ainda há esperança sobre essa situação. Nós não podemos tratar a depressão como uma brincadeira. A depressão tem matado pessoas. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Nós não podemos. Como nós vamos tratar a depressão? É indo ao médico, o especialista. É fazendo atividade física. É tendo uma alimentação melhor. É buscando a Deus. É fazendo leitura. É assistindo e sendo influenciado por pessoas que têm capacidade de nos ajudar. É tendo amigos fiéis. É tendo um amigo leal. É tendo pessoas que vão nos apoiar, nos ajudar, que não vão nos deixar isolados.
Isso é o que nós devemos buscar. O sedentarismo está aí, matando as pessoas. Hoje nós vivemos no tempo dos carros, dos automóveis, dos trens, dos aviões, e o sedentarismo está aí, infartando, está aí destruindo, está aí matando. E muitas das vezes nós conseguimos uma resposta muito grande com apenas uma atividade física. Jejuar, orar, incentivar, buscar ajuda sem culpa. Você não é culpado por você estar assim. Você não queria estar assim, coloque isso na tua cabeça. A depressão muitas das vezes ela é silenciosa. Muitas das vezes nós vemos assim, fulano fez isso contra a própria vida. Mas o Deus de restauração que está nessa live vai restaurar a tua história hoje. O Deus de restauração vai restaurar a tua casa como Ele restaurou a vida de Elias. Descanso, cuidado e uma nova direção. Deus, Ele quer te dar uma direção nessa noite. Deus, Ele quer dar uma direção para a tua vida, mas é necessário tu abrir o coração, é necessário tu confiar nele, é necessário tu buscar a ajuda profissional, é necessário tu buscar pessoas que vão te ajudar. A depressão tem crescido mais de 200% depois da pandemia, e as pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando. Você já passou por depressão? Você já passou por um cansaço extremo? Ou você conhece alguém que passou? Se você já passou ou conhece alguém que passou, eu quero te falar que Deus ainda cura. Davi, no Salmo de número 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu consolo e o meu cuidado. O Senhor é o meu consolo. Deus, Ele faz a sua parte e nós temos que procurar fazer a nossa. Não desista da vida. Mesmo que a dificuldade esteja batendo na sua porta. Não desistir é uma opção sua. Eu tenho propriedade para falar. Nos momentos mais difíceis da minha história, eu não desisti. Por isso hoje eu estou aqui para contar história. Por isso hoje eu estou aqui, eu vou chegar mais perto de você. Por isso eu estou aqui para pregar para ti, para falar: não desista. Edilson, você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu já passei. E nos momentos mais difíceis, eu não desisti. Eu procurei ajuda. E até hoje eu procuro ajuda. E quando for preciso, eu procurar ajuda. Deus está falando para mim e para você. Ele tem uma mão estendida para te ajudar. Pode o teu pai e a tua mãe ter te esquecido, mas Ele não te esquecerá. Ele não te esqueceu. Assim como Ele estava vendo o profeta Elias, Ele está olhando para você nessa noite. Ele tem o poder de transformar a tua história, mas a decisão não está mais na mão dele. Ele tem o poder de te curar, mas é necessário você querer ser curado. A depressão, ela é real. Talvez você já passou mais de 10 dias triste. E isso é um alerta. Talvez você tenha estresse constante. Eu vou falar de 3 alertas. Talvez você está estressado há mais de 10 dias. Isso é um alerta. Talvez você está se isolando. É um alerta.
Talvez você não tenha mais vontade, perda de peso ou então ganho de peso exagerado. É um alerta. Mais um alerta. Tanto faz para você. Se isso acontecer, tanto faz. Se não acontecer também, tanto faz. É um outro alerta. Porque a depressão, ela é sorrateira. Como nós dissemos aqui, ela é silenciosa. Você não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. Você tem rancores, traumas. Você ainda não conseguiu superar perdas. Você vive um luto constante por causa das perdas. Todo dia você se acorda lembrando das perdas. Todo dia quando você vai fazer algo, você pensa, eu já perdi tanto. É outro alerta. Nós já estamos na parte de alertas. Então se isso está acontecendo com você ou está acontecendo com alguém, fique alerta. Procure um médico, procure ajuda, procure Deus. O corpo, a alma e o espírito. Nós vivemos não só no corpo. Nós também não podemos ser só espírito, ninguém aqui é anjo. Nós temos um corpo que tem que ser cuidado. Nós temos um corpo que precisa de cuidados. Cuide do seu corpo. Paulo vai dizer a Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo, da sã doutrina. Ele está falando, cuida do seu corpo, cuida da sua moral. Que assim você vai conseguir salvar tanto quem te ouve contra você mesmo. Assim você vai conseguir se salvar e salvar quem te ouve. O mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus de Pedro, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Jeremias, é o Deus a qual nós servimos. E se você ainda não serve a Ele, eu quero já deixar aqui, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. As intempéries da vida estão aí. O diabo está aí para matar, roubar e destruir. Não só fisicamente e financeiramente. Ele quer destruir os teus sonhos, ele quer roubar a tua paz, ele quer matar a tua família. Mas Deus é o Deus que veio para te dar vida e vida em abundância. Os quadros depressivos, eles são formados por falta de esperança, por não acreditar na cura. Tem pessoas desse jeito, bem pertinho de nós. E o que nós oferecemos? O depressivo, ele quer acabar com a dor que ele está passando. E tentando acabar com a dor, muitas das vezes ele acaba com a vida. O depressivo, infelizmente, que se suicida, ele é um homicida. E se não der tempo do arrependimento, só Deus pode dizer para onde ele vai. Eu quero colocar no seu coração que ainda há esperança. Eu quero colocar no seu coração que apesar da situação que você estiver passando, Ele ainda pode te tirar dessa situação. Eu quero colocar isso no teu coração nessa noite. Quero que você compartilhe que a depressão não é frescura. E eu já achei que a depressão era frescura. Falta do que fazer, preguiça. Mas isso são coisas que se apossam dos depressivos. Isso são a ponta do iceberg. O motivo real é bem mais profundo.
Então eu quero acabar essa live destacando que Deus cuidará de ti. Amém? Eu posso ouvir um comentário? Deus, Ele cuidará de ti. Então, meus irmãos, essa aqui é a quarta com palavra. Nós falamos um pouquinho sobre depressão, um mal que precisa ser curado. Todos os homens de Deus que estiveram depressivos, eles foram curados pelo próprio Deus. Elias não morreu de depressão. Davi não morreu de depressão. Jó não morreu de depressão. E Jeremias não morreu de depressão. E é Deus falando para mim que além da depressão, tem um caminho chamado Jesus. Além do fundo do poço, tem um caminho chamado Jesus. Além de toda dificuldade, de toda acusação, de toda culpa, tem um caminho chamado Jesus. Essa frase é muito forte. Além das suas dívidas, tem um caminho chamado Jesus. Além das suas dificuldades, tem um caminho chamado Jesus. Além das causas físicas, biológicas, dos traumas, das perdas, da genética, da química, tem um caminho chamado Jesus. Além dos ataques do diabo, do isolamento, da tristeza, tem um caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus Cristo, Ele fala com certeza, eu vos aliviarei. Jesus Cristo, Ele não fala, talvez eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vamos terminar essa live com esse texto. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Na versão da King James diz assim, vinde a mim os que estão cansados e suas cargas estão pesadas. Eu vos darei descanso. Na versão Almeida Revisada, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrará em mim descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo não mente. A Bíblia não erra. Então Ele está falando para mim e para ti. No túnel, no fim do túnel da depressão, ainda tem uma luz chamada Jesus Cristo. Basta nós querermos. 80 anos nessa terra é o máximo que o ser humano vive bem nos dias de hoje. Depois disso aí é só cansaço e fadiga. Será que foi só tristeza? Só luta, só batalha? Não teve dias alegres? É porque muitas das vezes nós damos valor nos dias tristes. Nós lembramos só dos dias tristes. Muitas das vezes nós colocamos na nossa mente só os dias tristes, só a tristeza, só a profundidade. Só o menosprezo. Muitas das vezes nós conseguimos ver só o mal. Muitas das vezes nós conseguimos só ver o dia que nós caímos. O próprio salmista ele vai dizer nos Salmos de número 23. No Salmo de número 23. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele está lembrando das coisas boas que Deus fez por ele. Aí ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está lembrando das coisas boas
Ele está lembrando dos verdes pastos, ele está lembrando que ele não vai temer, ele está lembrando da confiança em Deus, ele está lembrando das coisas boas e magníficas. Então é momento de nós lembrarmos de trazer na memória coisas boas. A vida não é só uma catástrofe. A vida ela tem momentos bons dependendo das nossas escolhas. É porque tem gente que planta abacaxi e quer colher morango. Tem gente que planta falsidade e quer colher lealdade. Não tem como. Não tem como as pessoas serem leais a você se você só planta falsidade. Deus está falando. Muitas das vezes nós estamos isolados, as pessoas não querem falar conosco. Por quê? Por causa que nós plantamos coisas ruins. Muitas das vezes nós somos abandonados. Por quê? Porque nós plantamos coisas ruins. Eu tiro testemunho a vida de pessoas que eu conheço. Não é porque todo mundo é ruim que abandonou aquela pessoa, é porque ela se tornou alguém. Ela se tornou alguém que ninguém quer perto. Aí essa pessoa entra no quadro depressivo. Por causa, muitas das vezes, das suas escolhas. Mas isso é tema para outra live. Nós já estamos no finalzinho. Então toda quarta-feira eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Não é momento de desistir. É momento de perseverar, de continuar e de buscar um tratamento. Se você está em alerta, se você acorda cansado, se seu corpo está dizendo que não está bem, procure um médico, procure um psicólogo, procure um pastor, procure uma igreja. E vamos começar um tratamento. Aí, Deus, você está imune? Não, eu procurei também. Eu precisei há pouco tempo psicólogo. Precisei dar uma emagrecida, precisei tomar medidas. Porque senão o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Minha mãe está aqui na live também, um tempo dessa ela precisou de um profissional. E nós vamos estar precisando, enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, ninguém é anjo. Todo mundo é humano, então nós vamos precisar dos profissionais. Nós vamos precisar de uma boa leitura, nós vamos precisar de uma boa noite de sono. Então eu quero terminar essa live dizendo, toma cuidado, cuida de ti. Busque a Deus se você está cansado, sobrecarregado, entrega na mão de Deus. Eu estava tão sobrecarregado no serviço, eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, Deus, eu não consigo. Talvez o seu caso é igual ao meu. Deus vai te mudar de área, Deus vai te tirar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer coisa. Tem dia que eu vejo aqui no dia de pagar as contas, eu falo, Deus, eu não dou conta, tá difícil. Deus manda o escape, Deus manda o cliente, Deus faz coisas. Eu vejo a minha mãe ela vive muito de milagre. Às vezes eu vejo assim, eu fico de boca aberta. Por quê? Porque ela crê que Deus vai suprir, que Deus vai fazer. Graças a Deus ela com 2 filhos, nós nunca passou fome e necessidade. Por quê? Porque ela cria que Deus ia fazer, que Deus ia falar, que Deus ia mandar. E Deus manda. Então não é momento de você desistir, não é momento de se suicidar, não é momento de acabar com tudo. É momento de procurar ajuda, é momento de procurar auxílio, é momento de viver a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai amado, Senhor, toma cada um dos irmãos, Pai. Eu não conheço todo mundo que entrou na live, mas Tu conhece. Tira de todo quadro depressivo, ansioso, síndrome do pânico, toda crise de bipolaridade, toda crise, Senhor, sendo ela biológica, sendo ela, Pai, na esfera psicológica, ou sendo ela na esfera espiritual, Pai. Se tem algum demônio se aproveitando nessa noite da tristeza, da falta de perdão, das mágoas,
da negatividade, do desânimo, da perda de interesse, eu já repreendo em nome de Jesus. Se tem alguma obra feita, alguma artimanha aberta, alguma armadilha, algum laço do passarinheiro contra as vidas que estão nessa live, eu repreendo todo espírito maldito, toda tristeza vinda do inferno, toda acusação, toda culpa. E Deus está falando no meu coração aqui, tem pessoas que tem que liberar perdão hoje, tem que perdoar hoje. O perdão, ele só te amarra aquelas pessoas do seu passado. Deus, que as feridas não sejam maiores do que a presença. Que os traumas, que as emoções destruídas não sejam maiores. Deus, que nós venhamos confiar em Ti e fazer a nossa parte. Nos ensina a levantarmos, nos ensina a comer, nos ensina a nos exercitar, nos ensina a ler, nos ensina a buscar, Pai, verdadeiramente. Tira os nossos olhos, Pai, do mal, da pornografia, dos erros, dessas coisas que não nos levam a nada. Tira os olhos dos Teus servos, Senhor, de todo o mal que não leva eles a nada, Pai. Corrige aquele que tem que ser corrigido, transforma o que tem que ser transformado, faz o que tem que ser feito e nos ensina a fazer o que nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós não gostamos de fazer, mas nós vamos ser precisos fazer. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, toda quarta-feira às 10 horas da noite tem essa live aqui, Quarta com Palavra. Olha aí, o Dr. Jonathan também foi a base que deu essa live. Ele ministrou muito profundamente aos nossos corações. Eu só consegui ministrar 10% do que ele falou sobre a depressão. Ele é um cara que está lutando contra esses sintomas e Deus tem feito coisas grandes. Depois nós vamos trazê-lo aqui para estar falando mais um pouquinho. Então você já sabe, depressão não é frescura, depressão é uma doença, não é coisa diabólica. Mas procure um tratamento. Procure um tratamento, procure a palavra de Deus, procure um profissional, procure viver uma vida melhor, porque Deus tem vida e vida em abundância para você. Então toda quarta-feira nós estamos aqui 10 horas da noite trazendo essa live, que os irmãos possam ser abençoados pelos temas da live. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas, você pode deixar lá um tema. Edilson, eu não entendo, eu tenho uma dúvida sobre isso daqui. Se tiver ao meu alcance, eu vou responder. Nós vamos entrar na live, vamos conversar. Antes de nós irmos embora, eu queria que você deixasse aí a cidade a qual você está falando, a cidade a qual você está me assistindo, para nós sabermos até onde Deus alcançou nessa noite. Nós já vamos finalizar, já oramos, eu vou te abençoar com a bênção apostólica e Deus vai te dar uma rica noite de sono. Amanhã você vai começar, vai se levantar igual um guerreiro, guerreando, perseverando, continuando, amém? Amém? Então, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus sobre ti te dê a paz que excede todo entendimento, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está encerrada mais uma Quarta com Palavra.